falando em múmia, no século XVII, era tipo, mais ou menos, eu acho que era mais ou menos comum, tipo, pessoas muito ricas terem o hábito de, tipo, de comer múmias, na esperança de que isso É, ia resolver alguns problemas, tipo, Calma. doenças. Canibalismo isso ou. é verdade. Isso é verdade. Eu posso, inclusive, dar Não um é contexto pra canibalismo isso, porque porque eu os pesquisei egípcios não sobre isso. são, não são seres Não sou humanos. gente. Meu Deus! Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu Isso ia daí é guardar para isso os pro. ingleses, para os ingleses né, desse período, eles obviamente não pensavam nos egípcios como humanos e também por causa das pirâmides, que não é possível que os seres humanos fizeram isso ou alguma coisa assim. Foi nesse sentido de sátira, É. ok? A verdade, Juliet, é que essa história ela é gigantesca. Sabia, Juliet, que no século I, um naturalista chamado Plínio o Velho, no livro dele de História Natural, ele falou que seres humanos, para tratar, por exemplo, de tosses ou desinteria, eles deveriam comer betume com vinho. Ou para remover sangue coagulado, eles deveriam aplicar betume com vinagre no local, para poder dissolver e remover. Ai, Bizarro, que tá? delícia. Betume, para quem não sabe, a gente vê quase todo dia aí a maioria das pessoas, porque o betume a gente encontra na forma do asfalto nas ruas. O que a gente vê essa massa preta no chão que tá recobrindo o asfalto, o chão das rodovias, das ruas, etc., é basicamente betume. O betume, ele é usado há séculos e séculos e séculos, principalmente em regiões ali perto do Oriente Médio, para uso medicinal. O Dioscórides, ele é o pai da farmacognosia. Ele era basicamente um médico da época e ele escreveu o De Materia Medica, que é um livro que ele foi referência para ervas e etc. do século I até o século XVIII. Por 18 séculos, esse livro que ele escreveu foi referência dessa questão. E nesse livro ele falava que o betume encontrado no Mar Morto era o melhor possível para a medicina. Por muito tempo tinha-se essa noção de que o betume ele era excelente de forma medicinal. Inclusive, cientistas tempos e tempos depois descobriram que o betume ele tem propriedades realmente microbióticas e até mesmo antimicrobiais e propriedades bióticas. Inclusive, o do Mar Morto tem sulfur, que também é um agente biótico. Por que isso tem a ver com as múmias? Depois de muitos séculos de línguas e sociedades, as coisas têm nomes diferentes. Diversos nomes foram dados para a palavra betume. No século X, um persa chamado Hazif, ele usou a primeira vez que a palavra múmia foi usado foi baseado em mum, que vem de cera, para se referir a um material pegajoso. Já no século XI, um médico também persa chamado Avicena, ele usou o termo especificamente múmia para falar do betume, em específico. A verdade é que quando os europeus, tempos depois, eles abriram os sarcófagos e encontraram as múmias, eles viram um material preto que recobria elas, preservando elas, como se fosse uma resina. E quando eles olharam esse material, eles chamaram de múmia por conta do betume, achando que era betume. O termo múmia vem do betume. Então quer dizer Caralho. que múmia não são múmias. É isso? Sim, o termo múmia ele era usado para se referir ao betume e logo em seguida passou a ser usado para se referir ao material que recobria as múmias, essa resina que cobria elas. Então, com a escassez do betume com o tempo, eles começaram a raspar dos corpos. No Aí século veio os XII, no século seguinte, um rapaz chamado Gerardo de Cremona, principalmente, ele basicamente mudou o sentido da palavra múmia num livro que ele lançou, porque ele era um tradutor de línguas que traduziam do árabe. E com essa nova tradução e adaptação dele, a palavra múmia passou também a se enquadrar na carne revestida nos corpos embalsamados. Então, com o tempo, múmia passou a se referir ao corpo também. Então, do século XII até ali o século XVII, eles passaram séculos comendo carne de múmias mesmo, com a esperança de que fosse ter efeitos medicinais. E funcionou? Acho que não. Não sei, mas eles fizeram isso por bem uns 5 séculos, por muito tempo mesmo. Inclusive, a maioria das múmias que existiu, vamos dizer assim, que a raça humana encontrou, eu não sei o número exato, mas a gente só não tem mais porque os ingleses comeram a maioria delas, tá ligado? Eles comeram as múmias.